Vamos falar de coisa boa, vamos falar de turismo, não é? Nós estamos aqui recebendo com muita honra no estúdio da Rádio Bandeirantes o Marcelo Freixo, o novo presidente da Embratur, que assumiu agora no início do ano esse grande desafio. Não assumiu a Embratur, mas assumiu um grande desafio. Então é um prazer enorme recebê-lo aqui. Nós já batemos um papo ali do lado de fora do estúdio e foi muito legal. Espero que a nossa entrevista seja da mesma forma. Tá tudo bem com o senhor? Prazer, Joel. Obrigado pelo convite. Ana, grande abraço. Prazer imenso estar com vocês. Abraço para quem está nos ouvindo também. Verdade. Presidente, é o seguinte, o senhor vem de um lugar que respira o turismo, que é o Rio de Janeiro. O senhor é nascido no Rio de Janeiro. Inclusive, o Rio de Janeiro é o principal destino procurado aqui no Brasil, né? E o senhor assume uma missão em um país que tem esse potencial todo que eu acabei de dizer, mas assim como o Rio de Janeiro, se você aplicar para as outras lindas regiões que temos no Brasil, nós temos um entrave grande, que é a segurança ou a falta de segurança. E para você atrair gente de fora, principalmente aqui para o nosso país, você tem que mostrar que o Brasil é seguro, que o Brasil tem condição de oferecer segurança para o turista. Como que o senhor pretende atuar junto com a segurança pública, pedindo apoio ou pedindo melhorias em determinadas áreas, determinadas regiões? Obrigado, Joel. Olha, primeiro que o Brasil tem uma, como você dizia aqui, e é sempre bom falar desse assunto numa sexta-feira, né? O Brasil tem uma potência enorme em relação ao turismo. O turismo hoje no Brasil representa 8% do nosso PIB. Porque a gente fala no turismo, a gente pensa na sexta-feira, a gente pensa nas férias, pensa na viagem, pensa na nossa família de folga, mas o turismo ele é emprego. Ele é o primeiro emprego de muita gente no Brasil. Da rede hoteleira, dos restaurantes. Então, muita gente, quando a gente fala do turismo, está falando de trabalho. Está falando do emprego, não das férias. Então, o turismo ele tem que ser entendido como uma solução muito importante para um país que precisa gerar emprego, precisa gerar renda, precisa gerar comida. Então, o turismo ele é estratégico, já é grande, mas é muito potente o Brasil. Você tem o Rio de Janeiro, que você tem, evidentemente, Pão de Açúcar, né? Você tem Corcovado, você tem as praias, você tem o turismo de negócio em São Paulo, mas você tem os Lençóis Maranhenses, você tem o Nordeste, você tem Gramado, né? Você tem Florianópolis, você tem Bonito, você tem o Pantanal, você tem uma diversidade, eu falei de várias regiões aqui, você tem uma diversidade, né? Você tem algo único que só o Brasil tem, que é a floresta amazônica. O turismo é uma atividade econômica que pode nos ajudar a preservar a Amazônia, gerando emprego, gerando renda. Lá agora a gente vive essa crise com os Yanomamis, a gente tem a utilização de garimpo ilegal, com poluição com mercúrio nos rios, pesca ilegal, ameaça. O turismo pode ser uma alternativa econômica a essa crise profunda, com geração de emprego. Isso, na minha opinião, acontece até mesmo pelo desconhecimento. Por ser um território vasto e, ao mesmo tempo, isolado e desconhecido de muita gente. E é por isso, Joel... Como que o senhor pretende fazer para levar o turismo para essas regiões mais Claro, e é isoladas? por isso que a gente precisa promover o Brasil, que é o Brasil que a gente quer viver, que é o Brasil que respeita o meio ambiente, que é o Brasil que respeita a nossa cultura. A cultura brasileira é um elemento, é um produto muito importante que o mundo quer conhecer, que vai desde o artesanato, as nossas danças, as nossas festas. O Brasil tem muito a oferecer. E o Brasil precisa resolver os seus problemas. O turismo, ele não vai acontecer se a gente resolver. Ele vai nos ajudar a resolver. Então, por exemplo, nós temos um problema de segurança? Temos. Não adianta negar, né, que é a sua primeira pergunta. E o Brasil é um país, por exemplo, eu falava isso mais cedo, o Brasil é um país que mulheres que viajam sozinhas, o Brasil é um lugar inseguro para as mulheres viajarem. Então eu já procurei o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, e procurei para fazer uma parceria nossa da Embratur, Ministério do Turismo e o Flávio Dino, para que a gente possa capacitar policiais mulheres para trabalhar nos lugares onde são destinos turísticos. Essa é uma resposta a um problema que nós temos. Nós vamos resolver todo o problema da segurança pública com isso? Não. Mas quanto mais turista vier aqui, mais recursos nós vamos ter, mas não vamos poder investir na segurança pública. Então o turismo ele é uma solução. A cada Fundação Getúlio Vargas, a cada R$1 que você investe na promoção do turismo, você tem R$20 que entram na economia. Então, se a gente conseguir promover o Brasil e trazer mais estrangeiros para cá, para conhecer o Brasil, é mais recurso que entra na cidade onde cada um de nós mora. Sim. É mais recurso que entra para investir na educação, na saúde, na geração de emprego. Eu procurei o Wellington Dias, o ministro, porque o turismo ele é transversal, né? Não vai ser o Ministério do Turismo ou a Embratur que vai fazer um grande turismo no Brasil. Vai ser o quanto todo um governo ou uma sociedade entender que esse é um tema de todos nós, né?
Procurei o Wellington Dias e a gente vai desenvolver um projeto de parceria do Ministério do Desenvolvimento Social com o Embratur e o Ministério do Turismo para ver quais são os destinos turísticos que o mundo quer visitar no Brasil, né? Esses destinos turísticos, qual é a capacitação de mão de obra que a gente pode ter em cada um deles? Vou dar um exemplo. As cidades portuárias recebem os cruzeiros, né? Sim. Concordo? De outubro até abril, tem muitos cruzeiros chegando no Brasil. Esses cruzeiros têm muita mão de obra brasileira dentro dele? Não. Pode ter muito mais. Será que a gente consegue, nessas cidades onde os cruzeiros param, desenvolver uma capacitação de mão de obra de jovens para poderem trabalhar nos cruzeiros? Né? Isso seria muito bacana. Sim. Agora, Seria bacana. Para a gente viajar também, Freixo, tem que ficar um pouquinho mais barato, né? E a gente sabe que a questão da inflação é um problema, tudo está muito caro, inclusive as passagens aéreas. Só que para algumas questões, a passagem aérea está limitante mesmo, está muito mais caro do que hospedagem, por exemplo. Tem algum plano, alguma conversa, algo que vocês possam fazer por lá também, para conversar com as empresas aéreas e tentar estimular as viagens aéreas? Porque tem viagem que não dá para fazer de ônibus, não tem condição, é muito longe, é uma perda de tempo muito grande. Não, e quando a gente está falando do turismo internacional, de gente que vem visitar o Brasil, você depende das companhias aéreas. Exato. Né? Você tem ali uma Argentina, um Paraguai que pode entrar, né, de carro, mas evidentemente você está falando de quem vai nos visitar dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá, né? Ou da América do Sul, mas que vai chegar por avião. Então, o diálogo com as companhias aéreas, ele é muito importante. A gente está há 23 dias apenas na Embratur, mas eu já me reuni com a direção da Azul. Eles visitaram a Embratur, foram na sede. E ontem, aqui em São Paulo, eu estou há 2 dias com muitas reuniões, né, com toda a economia do turismo aqui de São Paulo, que é muito potente. Eu me reuni com o presidente da Latam e com o presidente da Gol, aqui em São Paulo ontem, exatamente para tocar nesse ponto, Ana, que você ressalta aqui. A gente hoje tem as passagens muito caras, a gente está num pós-pandemia que esse setor do turismo e as companhias aéreas foram muito atingidas, foram 2 anos de uma pandemia que todo o setor do turismo, né, bar, restaurante, hotel, enfim, companhias aéreas, mas a gente começa a se recuperar. Então a gente quer as companhias aéreas como parceiras da gente, buscando solução para esse turismo. E aí é uma relação de ganha-ganha. Né? É uma relação de ganha-ganha. Vamos trazer mais turista estrangeiro para cá? Quanto mais gente vier para cá, maior a oferta de voo, maior o lucro da companhia aérea, maior a possibilidade deles virem para cá. Agora, a gente tem que conseguir aumentar a malha aérea, a gente tem que conseguir aumentar as ofertas e baixar esse preço. Baixar o preço envolve um debate muito profundo sobre custos e que as companhias aéreas querem fazer. Esse debate vai ser feito com o governo. O presidente Lula tem que sentar com as companhias aéreas, o ministro Haddad, e dizer o seguinte: o preço da querosene, do combustível, dá para baixar? Quanto dá para baixar? Que mais é possível fazer? Mas reduzir o valor das passagens é fundamental para o que a gente quer. E vamos fazer isso com diálogo. É claro que o objetivo, pelo que eu percebi no início dessa conversa com o senhor, é trazer gente de fora para cá, trazer o turista estrangeiro para o Brasil. Mas aqui no nosso país nós temos milhares de pessoas que sonham em viajar para fora, em conhecer Portugal, a Itália, e pessoas que não conhecem o Pantanal, não conhecem a Amazônia, não conhecem Fernando de Noronha, não conhecem essas riquezas que temos aqui. Isso é fato, né? A Ana, por exemplo, não conhece o Pantanal. Eu tenho uma amiga aqui de dentro que não conhece a Amazônia. Eu não conheço muito bem o Rio de Janeiro. O que fazer para explorar melhor o turismo aqui dentro para o brasileiro? Claro. Isso a gente chama de turismo doméstico, né? Como o mundo do turismo chama. O turismo doméstico hoje no Brasil é 90% do turismo, né? Então, quando eu insisto muito nesse turismo internacional, é porque tem uma potência ali que a gente pode explorar muito, e quanto mais turista internacional vier para cá, mais recurso, mais emprego que a gente consegue. Agora, esse turismo doméstico, ele pode e deve ser desenvolvido. E aí é muito importante essa infraestrutura, né? A melhoria da segurança, a melhoria das estradas, a melhoria dos serviços. Isso é decisivo. E acho que mostrar também para o brasileiro. Exatamente. Né? Aí envolve a coisa da promoção. E aí é muito importante que governadores, prefeitos, secretários de turismo estejam articulados, né? Isso a gente está buscando. Então, agora, essa semana em Brasília, eu me reuni com todos os secretários de turismo dos estados. Todos estavam reunidos com a gente para a gente pensar junto com os governadores, junto com os secretários de turismo, como é que a gente promove o Brasil como um todo. Ninguém tira turista de ninguém. O cara que vai ao Pantanal, no ano que vem ele vai para Bonito, no outro ano ele vai para Chapada, né? Enfim. Ele pega gosto por viajar aqui dentro. Exatamente. É isso que acontece. E investe nisso.
Exato. Presidente, foi um prazer falar com o senhor. Conversamos com o Marcelo Freixo, que é presidente da Embratur e que certamente estará conosco aqui em tantas outras oportunidades. O tempo está curto hoje porque o senhor, como não poderia ser diferente, tem uma agenda atribulada, não somente aqui dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, mas fora daqui também. Mas eu agradeço imensamente, espero poder conversar com o senhor em outras oportunidades, nem que seja por telefone, por Skype, para a gente entender um pouco mais de como que o senhor vai trabalhar com o turismo aqui no Brasil, para nós brasileiros, tá bom? Obrigado, Joel. Obrigado, Ana. Obrigada. Obrigado a quem nos assistiu aqui. Prazer imenso estar com vocês. E a Band nosso. tem muita responsabilidade com o turismo e a gente quer essa parceria permanente. Um grande abraço ao senhor. Grande Vai com Deus. abraço. Boa sorte, tá bom? Mande um abraço carinhoso pro seu pai. Mando com toda Daremos. certeza.